Transforma Mútua Podcast. Olá, profissionais da engenharia, agronomia e geociências ligados aqui no nosso canal da Mútua, da TV Mútua. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o presidente do CREA do Espírito Santo, engenheiro agrônomo Jorge Silva, que tem uma longa trajetória aí no sistema profissional, está no seu segundo mandato do CREA, segunda gestão aí frente ao CREA do Espírito Santo, fez uma série de inovações aí dentro do CREA do Espírito Santo e vai conversar conosco aqui, contar um pouco dessa história aí, e também vai sediar agora no mês de outubro a 80ª edição da SOIA, Semana da Engenharia e Agronomia do Sistema Confea CREA Mútua. Doutor Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Mútua. Prazer em recebê-lo. Felipe, é uma honra muito grande poder estar participando do podcast, no estúdio da Mútua, que é exatamente a caixa, de assistência dos profissionais da engenharia, agronomia e geociência. E, por falar nisso, eu quero mandar um abraço para o Joel Kluger, nosso presidente, que tem feito um trabalho brilhante à frente da Mútua, juntamente com seus diretores, o Edson, o Carlão, o Emanuel, o Evânio e toda a sua equipe. Ninguém consegue trabalhar sem se fazer essa questão de agregar forças, conhecimentos. Então, eu entendo que a Mútua tem prestado serviços relevantes a todos os profissionais e empresas de engenharia, agronomia e geociência, não só do Distrito Federal, mas de todo o país. E sinto honrado poder estar aqui para falar um pouco da SOIA, como você disse. SOIA, a 80ª SOIA, vai ser no estado do Espírito Santo, de 6 a 9 de outubro agora, está próximo, pouco mais de um mês. Estamos bastante preparados para receber, entendo, mais de 10 mil participantes. 10 mil, presidente? Mas a média não é 6 mil profissionais? Aí como é que o senhor vai levar 10 mil pessoas? 6 mil foi na Bahia, Certo, a última edição. O estado do Espírito Santo, se não houver nenhum impedimento, algum fator que possa não colaborar com a ida dos nossos colegas, nós vamos chegar a 10 mil. 6 mil foi o último na Bahia, mas se nós compararmos as inscrições, compararmos a procura, na mesma época, esse ano, comparado à mesma época do ano, tranquilamente nós vamos ter aí mais de 55% de pessoas que irão para o estado do Espírito Santo. Que maravilha, presidente. E vai ser uma SOIA diferente. E qual que é o desafio aí? Conta um pouco para a gente o que o senhor está preparando, a sua equipe, aí junto com o Confea, com a Mútua, que são os co-organizadores, a sede aí no Espírito Santo. O que o senhor está preparando de novidade aí? Qual a ideia aí? A realidade que a realização é do sistema, Sim. Confea, Parceria. Mútua, CREA, é uma parceria brilhante. E nós estamos inovando também com a parceria público-privada. E, em função disso, nós vamos ter, além da parte de inovação tecnológica, palestras, cursos, seminários, simpósios que ocorrem durante essa semana, nós vamos ter também visitas técnicas interessantes a grandes empresas lá do estado do Espírito Santo, mostrando determinadas tecnologias inovadoras. Exemplo disso, entre a Vale e a ArcelorMittal, nós temos uma das maiores usinas de dessalinização da água do mar do país. Então, vão ter algumas visitas técnicas que não existiam antes. Vamos ter também a Feira Nacional de Engenharia, que é paralela, acontece simultaneamente. Ela é voltada mais para a sociedade, para a população, para os estudantes de segundo grau, mostrando que a engenharia, a agronomia e geociência são de suma importância para o desenvolvimento sustentável, não só dos municípios, mas do estado, e também como carreira profissional. Entendemos que hoje nós temos muito menos estudantes nessas áreas do que há 10 anos atrás. Quantos profissionais tem o CREA Espírito Santo registrados no momento? Para você ter uma ideia, quando nós assumimos, nós tínhamos 23.400 profissionais, entre registrados e vistados.
Hoje nós estamos com mais de 51 mil profissionais, entre registradas E esse acréscimo desse mandato nosso, né? Empresas, para você ter uma ideia, nós tínhamos 2.800 empresas registradas. Hoje nós estamos com mais de 10 mil empresas registradas. Isso em função do trabalho muito bem feito pela equipe do CREA, né? Eu agradeço muito a gerência de fiscalização, os fiscais, né? A tecnologia de informação, porque hoje a gente faz uma fiscalização inteligente, uma fiscalização que se usa ferramentas importantes como drone, como satélites, né? Então crescemos muito, evoluímos muito. Então nós saímos aí evoluindo em termos desses números. Maravilha, presidente, maravilha. Me conta um pouco, presidente Jorge, o senhor é engenheiro agrônomo, né? Acho que se formou em Minas Gerais, é isso? Formei em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, em 1975. E aí... Inclusive, dia 15 de dezembro, agora eu vou fazer 50 anos de formado, que né? Maravilha, parabéns, obrigado, presidente, parabéns. Obrigado. Então, o senhor tem uma longa trajetória aí como engenheiro agrônomo, é produtor rural também, né? Produz café lá no Espírito Santo, né? Que é um dos maiores produtores de café do Brasil, se não o maior, entre primeiro e segundo lugar, né? E como é que o senhor entrou no sistema Confea-CREA? Porque, em geral, o profissional não se interessa muito, né? Pelo contrário, ainda faz críticas ao CREA. Quando que o senhor ingressou aí no sistema de forma mais efetiva, né? Além de ter se formado e, claro, ter feito o seu registro no CREA, que é obrigatório, mas quando o senhor começou a militar mais, vamos dizer assim? A realidade é que eu me formei em 15 de dezembro de 75, né? E imediatamente nós nos inscrevemos no CREA Minas Gerais, porque eu sou filho de Viçosa, Minas Gerais, meu finado pai, inclusive, era farmacêutico da universidade, não é? E fomos trabalhar, passamos num concurso da antiga Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, trabalhamos lá 2 anos e montamos uma estrutura própria, né? Trabalhando com a empresa de prestação de serviços, projetos, planejamentos, na área principalmente de café, gado, né, mamão-papaya, e assim sucessivamente no norte do estado do Espírito Santo. Dali para cá nós montamos um grande viveiro de café na época, introduzimos o café Conilon no estado do Espírito Santo, hoje é o maior produtor de café. Café Conilon? Conilon, é o café robusto, é um café mais forte do que o arábica tradicional, né? É diferente, então. É um pouco diferente. Ele é mais usado para se fazer o café solúvel, café industrial. E já tinha essa produção desse tipo de café lá? Ou... Existe. Nós temos, por exemplo, pés de café de 80 anos, 90 anos. Não é? A origem dele é africana, né? Veio com os africanos há muitos e muitos anos. Só que tem que hoje, era a média de produção de 6 a 8 sacos pilados por hectare. Hoje nós chegamos a 180, 200 sacos pilados por hectare, dependendo da tecnologia que você usa hoje. Então eu entendo que os profissionais, principalmente da agronomia, da engenharia agronômica, são de suma importância nesse tipo de trabalho que presta, né, tanto a nível de pesquisa como assistência técnica, projeto, né, para os produtores rurais. Você disse sobre a questão de produção. Nossa família é tradicional, né, na área de café há muitos e muitos anos, desde Minas Gerais. A gente automaticamente evoluiu muito fazendo os cursos, né, de agronomia principalmente. E hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem hoje, juntamente com não só os filhos, mas também com vizinhos, né? A gente produz um café especial de qualidade, não só para o país, mas para fora do país. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Quando é que o senhor entrou no sistema Confea-CREA, começou a participar ativamente? Em que época? Me desculpa. Imagina. Em 82 para 83, houve um movimento muito grande no estado do Espírito Santo em termos da necessidade de representação junto ao sistema. De 83 a 86, né, teria uma representação que era o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. E, na época, eu me candidatei, éramos 3 candidatos. Foi a primeira eleição direta que nós tivemos no sistema. Que ano mesmo? 83. Então, de 83 a 86, eu tive a oportunidade de ser conselheiro federal sem conhecer o sistema, né? Vi a necessidade muito grande de participação. Fui convidado, na época, por colegas, amigos,
era a vaga de engenheiro agrônomo, e nós, naquela época, aí nós trabalhamos por muitos e muitos anos, depois nos afastamos e voltamos há uns 10 anos atrás, né, ajudando outros colegas nossos, e assumimos. Nós estamos já no segundo mandato nosso, né, que termina dia 31 de dezembro do ano que vem, graças a Deus, com vários avanços, né, principalmente na O área. que o senhor destaca? O que eu destaco mais é um programa de educação continuada. Né? Existiam muitas ferramentas que não são conhecidas dos acadêmicos nas universidades, como, por exemplo, não existe curso de drone nas faculdades, universidades. Então, nós, no CREA Espírito Santo, criamos o curso de drones do CREA Capacitação. Capacitação é um desses planos. Outra, dá oportunidade aos nossos colegas profissionais de participarem de cursos, seminários, simpósios, workshops, gratuitamente, porque antigamente tudo era cobrado. Então, hoje não. Hoje, e a questão da valorização profissional, que a gente luta muito hoje, e defesa da sociedade. Então, nós estamos nos altos do morro, nas baixadas, né, nos planaltos, exatamente junto à sociedade, desenvolvendo uma engenharia pública, uma engenharia de qualidade, onde as pessoas, por exemplo, se existe um risco geológico, um risco estrutural, o CREA, através da nossa assessoria, da nossa fiscalização, né, faz com que isso aí não exista, ou seja, evitando colapso de prédios, quedas de imóveis e assim sucessivamente. Valoriza o profissional e dá segurança para a sociedade. É isso aí. A base do nosso trabalho é esse, valorizar o profissional e defender a sociedade. Também estamos nas faculdades, universidades, que antes não era fiscalizado pelo sistema. E, nós hoje fiscalizamos o currículo mínimo, o currículo pleno, as grades curriculares dos cursos de engenharia, né, de agronomia e de auxílio no nosso estado. E isso aí melhorou muito a qualidade do ensino. Que maravilha. Presidente, queria voltar a falar da Soiá. A Mutua tem uma parceria muito grande, né, com a Soiá. Nós vamos estar patrocinando várias ações dentro lá da Soiá, por exemplo, as cataracas eletrônicas, o Espaço Kids, o Conta Comigo, que é aquele programa de proteção às mulheres. Queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor vê a participação da Mutua dentro do sistema. A Mutua de assistência dos profissionais, hoje, ela é fundamental para a realização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no Estado do Espírito Santo, como sempre participou. Mas hoje está tendo um foco muito maior, nós dependemos muito dessa ajuda, né, da Mutua, porque a estrutura hoje ela é muito grande, né? Então, como você disse, são vários programas que a Mutua está nos ajudando, são milhões de reais bem aplicados, né? E principalmente com relação à questão da assistência ao profissional. Então, por ser caixa, né, tem vários programas, inclusive de seguro, né, para que essas pessoas possam viajar para lá, tem a questão do Espaço Kids, tem a questão, né, de catracas eletrônicas. Esse ano vai ser diferente, né, não é na munheca, né, não é na mão, como diz o mineiro, né, mas então eu entendo que essas evoluções, inovações tecnológicas, né, a serviço, né, do cidadão profissional ou da cidadã profissional, a Mutua vem desempenhando muito bem e a gente tem contado e conta com esse apoio. E principalmente que nós teremos também algumas inovações. Né? Nós vamos ter aí principalmente, né, a questão da feira, né, nacional de engenharia. Então são muitas novidades e a gente precisa, de fato, dessa implantação dessa estrutura, né, uma estrutura grande, é uma estrutura que vai funcionar ao lado do pavilhão de Carapira. Nós queremos levar estudantes de nível médio, nível técnico, para poder participar e conhecer um pouco mais da engenharia. Maravilha. Porque existe um mito muito grande que engenharia é difícil, que engenharia é impossível, e tem havido a evasão escolar muito grande. E, além dessa evasão escolar, muita gente não querer fazer engenharia por achar, entender que é muito difícil, que é impossível. E lá nós vamos ter a oportunidade de mostrar para os estudantes. A gente espera movimentar em torno de 22 mil pessoas por dia durante os dias da feira, né?
e que vai coincidir com a época da soja. Vai estar exatamente na divisa de Vitória com Serra, 5 minutos de Jardim Camburi. Maravilha, presidente. A Mútua vai estar presente lá, vai estar com um espaço muito interessante, como sempre, né? Recebendo os nossos mutualistas, fazendo todo o atendimento, e pode ter certeza que o senhor vai ter surpresas agradáveis lá, porque estamos preparando com bastante carinho a equipe do presidente Joel, dos nossos diretores aí. Eu aproveito, inclusive, a oportunidade, em nome do CREA Espírito Santo, agradecer a Mútua, né, pelo apoio que nós temos recebido para fazer o maior congresso de engenharia do Brasil e da América Latina no nosso estado de Espírito Santo. Eu quero agradecer o Joel Krug, nosso presidente, né, demais diretores, seus servidores, e espero que vocês estejam conosco lá. Estaremos com certeza. E outra coisa, nós temos a melhor gastronomia do país. Sim, e o destaque é muqueca é capixaba, o resto é peixada, não é isso? Então o baiano gosta muito de falar. Qual é a diferença ali, presidente? Conta aí para quem não é dos estados. Tem uma rixa com a Bahia? E isso mesmo não ou existe rixa nenhuma, até um Mas tem umas diferenças. De aproximação. Tem a diferença, sim. Né? Na muqueca capixaba, nós não usamos o azeite de dendê, né? E não usamos também o leite de coco, que são produtos que, de fato, muito mais fortes, né? E são utilizados na culinária baiana, mas no nosso caso não é. Então a nossa muqueca, de fato, é uma prato mais leve. tradicional do Espírito Santo. Temos também... Feito na panela de barro, que é tradicional. É isso aí. Então nós temos as paneleiras, né, que lá do próprio estado, que faz essas panelas de barro e que são utilizadas, né, mundialmente, e são conhecidas mundialmente pela tradição de nós termos a melhor muqueca lá no estado do Espírito Santo. Maravilha, presidente. Foi um prazer conversar com o senhor aqui, falar um pouco do que o senhor está preparando junto com a sua equipe, né? O pessoal da Mútua Espírito Santo, mandar um abraço para os nossos diretores, o Felipe, o Vinícius, o Fuzil, né? Os nossos diretores regionais lá da Mútua, que também estão participando ativamente, e desejar para o senhor e para a sua equipe, né, em conjunto com o Confea, com a Mútua, uma excelente soiá, que seja uma semana muito profícua para os profissionais, tenho certeza que vão sair de lá com muito mais conhecimento, e desejar uma ótima gestão aí para o senhor, aí tem mais 1 ano e meio, tem muito trabalho pela frente, sei que o senhor inovou muito e vai continuar inovando para fechar seu mandato aí com, como a gente diz, com chave de ouro, não é, presidente? É isso aí, inclusive eu quero já convidar todos, né? Durante a soiá nós vamos ter a inauguração, né, do novo imóvel, né, que está dentro do nosso imóvel também, né, do CREA Espírito Santo, agora está junto de fato, né, são sonhos, né, ou eram sonhos, agora tornados realidade dos nossos profissionais. Então, a nova sede? A nova sede da Mútua, vai, né, ser inaugurada na Soiá? Da Soiá, oficialmente. É um prédio novo, reformado? Um prédio super novo, moderno, né? Com certificação internacional, reuso de água, certificação LEED. Certificação LEED, etc. Então, graças, né, à gestão, né, do presidente Joel, né, também com o apoio dos conselheiros federais, do CONFEA, né, entendemos que esse seria o melhor caminho. Então eu quero cumprimentar, né, como você disse aí, o Vinícius, cumprimentar o Fuzil, né, cumprimentar o Felipe, nosso diretor-geral da Mútua. A gente tem feito um trabalho conjunto e temos também ampliado bastante o número de mutualistas, né? A Mútua desempenha um papel fantástico em termos de assistência aos nossos profissionais do Estado do Espírito Santo. Maravilha. Lembrando que a gente também lançou recentemente o Mútua Jovem, né, que é um programa muito interessante. O senhor falou dos estudantes de Engenharia, Agronomia e Geociências. Para encerrar o nosso papo aqui, presidente, que mensagem o senhor diria? O senhor que é engenheiro agrônomo, alguém que tem interesse na área, o que ele precisa fazer para se formar em agronomia, que é uma profissão tão importante? O Brasil é um celeiro mundial, né, produz alimentos para o mundo todo. Aí. Que conselho o senhor daria para um jovem que está nos assistindo e que está pensando em fazer agronomia? A realidade é que há 40 anos atrás nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós exportamos alimentos para matar a fome de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas no mundo.
Entendo que a agricultura e pecuária, né, você vive sem muita coisa, mas sem alimento na mesa, sem energia, né? Porque sem água, porque a água, de um modo geral, as pessoas não dizem, mas a água é produzida no meio rural. Ela vem das nascentes, depende do conhecimento técnico, né? A maior produção, a maior produtividade por área também depende do conhecimento do engenheiro agrônomo, da agronomia e outras profissões. Então eu entendo e quero sugerir para eles que estude bastante, que participe de seminários, cursos, né? Congressos promovidos principalmente pelo nosso sistema Confecreamuta, porque aí você vai escolher de fato aquilo que você quer. Porque o mais importante na vida é você fazer, né, aquilo que gosta. Então eu entendo que a engenharia, a agronomia e a geociência movem o mundo, né, e principalmente com relação à questão também de preservação ambiental. Se você faz cultivos, né, com plantas resistentes a doenças e pragas, automaticamente você vai evitar, né, de estar contaminando o meio ambiente e trazer, de fato, muito mais vida, né, não só para os animais irracionais, mas para também os animais racionais que somos nós. Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade, e o CREA Espírito Santo está sempre à disposição da Mútua a nível nacional, a nível regional, para que a gente possa continuar fazendo esse brilhante trabalho, né, que é a gestão compartilhada e não dos presidentes. Maravilha, presidente Jorge. A gente agradece, então, você que nos acompanhou até aqui. Agradece o presidente Jorge. Vamos nos ver na SOIA. E voltamos numa próxima edição do nosso Transforma Mútua Podcast. Você que conhece o nosso canal, aproveite para dar aquele botão curtir, para dar aquela força para a gente aí. E até uma próxima edição. Obrigado, presidente. Eu que agradeço.